Bem, então vamos aqui concluir aquilo que estávamos a ver na aula passada, só aqui 2 slides e depois iniciamos o capítulo da retificação. Portanto, nós na aula passada estivemos aqui com um circuito exemplo a ilustrar a questão da eficiência. Ora, foi então este exemplo, em que vimos 2 soluções possíveis, em que concluímos que eram, digamos, não eficientes, e depois uma outra solução que usava aqui então este processo de comutação, representado aqui por um interruptor, mas então aquilo que nós vimos é que fisicamente temos aqui semicondutores, transistores, diodos, a quantidade depende depois do tipo de conversor, mas no caso mais simples um transistor e um diodo, e que estão a transitar de estado, okay, a ligar e a desligar on-off a uma frequência, portanto, periodicamente a uma determinada frequência, e portanto vimos que era isto, este mecanismo no fundo é o que nos consegue garantir elevadas eficiências, teoricamente se não houver perdas 100%, mas de facto há perdas, e portanto aqui a conclusão que vamos aqui fazer tem que ver com essa questão. Isto já tínhamos visto, vantagens e desvantagens, e então aqui uma coisa que distingue por um lado este sistema comutado por oposição a estas soluções classificadas como lineares, tem também muito que ver com o modo como os semicondutores operam, em particular os transistores, em que zona é que operam. Okay? Uma das razões porque nós dizemos que estas soluções são lineares é porque, por exemplo, também vimos que este transistor está a funcionar na zona linear, na zona ativa de funcionamento. Okay? Por oposição ao funcionamento ou da zona de funcionamento dos transistores que nós usamos aqui, em que eles estão a operar ou ao corte, quando queremos que estejam desligados, ou à saturação, quando queremos que estejam a conduzir. Não é? E, portanto, neste contexto, as perdas acabam por ser minimizadas, uma vez que na saturação a queda de tensão entre o coletor emissor num transistor bipolar ou tensão dreno-fonte, no caso do MOSFET, são extremamente reduzidas. Não é? E, portanto, este é o princípio de funcionamento em qualquer conversor comutado, como são genericamente os conversores corrente contínua ou os inversores. Okay? Portanto, por um lado isto. Por outro lado, a questão então do funcionamento periódico e, portanto, da comutação tipicamente a altas frequências, na ordem das dezenas ou centenas de kHz. Okay? Uma das vantagens que tínhamos aqui referido nos sistemas comutados que tinha que ver com isto permitir soluções compactas em termos de tamanho, em termos de peso, e isto está muito relacionado com esta questão da frequência, porque quanto maior for a frequência, menor, eu aqui falo em elementos de filtragem, portanto estamos a falar de bobinos e condensadores essencialmente, e portanto quanto maior for essa frequência no fundo de trabalho, menor terá que ser a capacidade e a indutância desses elementos. Não é? Então, nessa perspectiva, é útil, é interessante que a frequência de comutação seja elevada. Só que isso depois tem o reverso da medalha, por isso é que se fala aqui num compromisso. Okay? É que se temos vantagem em aumentar a frequência de comutação por causa destes elementos de filtragem, por outro lado, o que é certo é que quanto maior for a frequência de comutação, maior são as perdas de comutação nos transistores. Okay? Nos transistores e não só. Também nos diodos temos perdas associadas à transição de estado, mas isso haveremos de falar quando abordarmos em mais detalhe no capítulo dos semicondutores, haveremos aí de detalhar alguns aspectos.
Mas para já é relevante, por um lado, perceber o que é isto de perdas de comutação e perdas de condução, assim genericamente. Que é isso que se trata aqui no próximo slide e último slide deste capítulo. Ou seja, aqui temos uma representação genérica com alguns sinais em que neste primeiro, portanto isto representa o sinal de controlo associado a um transistor, ok? E portanto queremos claramente definir aqui um intervalo em que queremos que o componente conduza, ok? Se analisarmos as tensões e correntes aos terminais do transistor, é claro que havendo vários terminais, estamos a falar, usando aqui o transistor bipolar de junção, embora não se use, haveremos falar nisso, não se use em rigor em potências elevadas, mas como é um componente que vocês conhecem bem, quando aqui temos VT e IT, portanto, tensão no transistor e corrente no transistor, estamos a falar da tensão no transistor, a tensão VCE, e a corrente no transistor, a corrente que entra aqui no coletor. E, portanto, num determinado instante, em que ele estará a conduzir, portanto, passa no componente de uma determinada corrente e temos uma tensão aqui designada por VON, tensão de condução, que será, portanto, neste exemplo, a tensão coletor-emissor, mas então já vimos que na saturação temos o valor extremamente baixo, não é? Ali na casa dos 0,2 volt. Mas não é zero, então, se fosse zero as perdas eram nulas, mas o facto desta tensão não ser nula implica que, e aqui temos representado neste último gráfico, a potência instantânea, resultado do produto da tensão pela corrente. Portanto, esta tensão, por baixa que seja, ao multiplicar por um determinado nível de corrente, temos sempre aqui um nível de potência que não pode ser propriamente desprezado. Okay? E, portanto, as perdas de condução são estas, okay? São as que resultam do facto de termos um valor de tensão e de corrente diferentes de zero quando o componente está a conduzir. Okay? Mas depois temos as perdas de comutação, que estão associadas à transição de estado, ok? Porque de facto a transição não é instantânea, não é uma transição ideal. Não é? Quer a corrente, não é? Que demora algum tempo até atingir o regime permanente, na entrada em condução, e a tensão, portanto, o componente está fora de condução, tem uma determinada tensão aos seus terminais, não está a conduzir, está bloqueado, recebe a ordem para entrar em condução e ocorre aqui um mecanismo de entrada em condução até entrar na saturação e, portanto, esta transição, seja do ponto de vista de tensão, seja de corrente, não é instantânea. E, portanto, isto origina perdas, não é? Que também estão aqui representadas. Não é? Em cada instante, o produto de tensão-corrente há de originar aqui uma determinada potência e isto é então o que se entende por perdas de comutação. Okay? E vocês podem dizer, bem, mas isto, é claro que este gráfico aqui está exagerado no sentido de percebermos visualmente que este fenómeno existe, não é? E estando isto a funcionar a elevadíssimas frequências, vocês podem dizer que isto que é um efeito residual, mas na verdade não é. Se nós quantificarmos as perdas de comutação e as perdas de condução e compararmos, muitas vezes elas são da mesma ordem de grandeza. Okay? E, portanto, este aspecto da forma como se processa a transição de estado, okay? não deve ser de todo desprezada, porque as perdas podem ter aqui um papel importante e, de alguma maneira, comprometer esta eficiência. Não é? Portanto, garantir aqui valores elevados de eficiência obriga necessariamente a ter cuidado com então estes dois tipos de perdas de condução e de comutação.
Portanto, era para já só isto para finalizar esta introdução genérica. E então, a partir de agora, começamos a estudar os vários tipos de conversores e segue-se o capítulo da retificação. Mas pergunto se querem colocar aqui alguma questão antes de mudarmos de assunto. Não, professor. Por mim também não. Então, passando. Isto aqui fechou. Estes apontamentos vocês já os têm disponíveis no Moodle. Há aqui um conjunto também de informação introdutória sobre aqui os retificadores, mas que eu na aula 2 vou avançar porque queria já tratar aqui de um outro assunto em que não preciso necessariamente desta informação. Portanto, vamos deixar esta parte introdutória para quinta-feira e vamos passar já aqui à análise de um circuito que eu queria então que ficasse já analisado hoje, quer do ponto de vista do seu comportamento físico, se quisermos, mas também matemático. Okay? E, portanto, trata-se aqui de um circuito de retificação de meia onda. Né? Temos uma fonte sinusoidal, temos um diodo. Aqui a novidade é que, portanto, a carga não é puramente resistiva. Não é? Foi aquilo que vocês já estudaram em eletrónica. Portanto, temos uma carga indutiva. Este é um dos circuitos que está na vossa lista de exercícios e por isso é que a parte matemática é importante. Eu sei que alguns de vocês já tentaram fazer isto e alguns até com sucesso, mas este exercício 1, portanto, aqui no contexto desta análise de circuitos em corrente alternada, acaba por ser aqui um retificador com esta estrutura. Aqui o exercício 4 é igual, tem ali uma variante, mas é, portanto, este circuito em que tem que usar esta equação que está aqui, mas um dos objetivos então é explicar, porque há aqui alguns pormenores importantes que alguns de vocês certamente ainda não dominam. Uns se calhar, outros não, depende se já fizeram no passado laboratórios de matemática, que entretanto desapareceu, portanto há aqui alguns aspectos que eu queria focar. Mas então, portanto, estava eu a dizer que temos então aqui um cenário novo em que a carga é indutiva. Não é? Claro que aqui o comportamento do circuito é influenciado pela existência do diodo e, portanto, sabemos que o diodo, estando diretamente polarizado, começa a entrar em condução. Vamos fazer esta análise considerando que o diodo que é ideal, ok? Portanto, significa que quando da passagem por zero da tensão de entrada, o diodo entra em condução, ok? Aqui em baixo temos representado a azul. Eu ia dizer que temos a corrente, embora aqui está indicado tensão na resistência, mas pela lei de Ohm, a corrente tem que ter o mesmo tipo de variação, ok? Portanto, no fundo podemos ver esta onda azul como sendo a corrente. Portanto, começa a existir corrente aqui no instante em que o diodo entra em condução. E depois tem aqui uma determinada evolução que difere do comportamento de uma carga resistiva, porque se a carga fosse resistiva, tínhamos aquela situação em que a corrente variava proporcionalmente à tensão e de uma forma sinusoidal, pela lei de Ohm. O que em particular implicava que a corrente se anulava aqui em π,
não é? Mas neste caso vemos que a corrente vai se anular mais tarde, que é o tal fenómeno do atraso, da corrente vir atrasada relativamente à tensão, que vocês já sabem que acontece quando a carga é indutiva, ok? Com ou sem diodo, é? temos sempre um atraso na corrente, não é? Que também podemos confirmar analisando aqui o máximo da tensão, no fundo comparando a tensão com a corrente. A tensão tem o máximo aqui e a corrente tem o máximo mais tarde, ok? Portanto, focar, entretanto, aqui outros aspectos. O facto da corrente se anular mais tarde implica que, portanto, o diodo conduz mais tempo, pelo menos tomando como referência o caso puramente resistivo. E aqui a questão, digamos, a forma como a corrente evolui é determinante na forma, ou seja, em particular na tensão de saída e na condução dos componentes, genericamente, neste caso só temos um, mas isto que acontece neste circuito, muito simples. Na realidade é o que acontece em estruturas mais complexas, como vamos ver, com mais componentes, eventualmente até com uma fonte diferente, no caso trifásico. Esta regra é fundamental. Se existe corrente no circuito, e já vamos perceber melhor porque é que há, não é? Tem que ver com o processo de carga e descarga da bobina, etc. Mas se há corrente em todo este intervalo, ok? Em todo este intervalo o diodo está a conduzir. Okay? Portanto, a partir do momento em que o diodo entra em condução, aquilo que o faz sair de condução é o anulamento da corrente. Ok? Por isso é que, apesar do diodo ser um componente tão simples, é o semicondutor mais simples, não é? que podemos considerar. Mas ainda assim há aqui muitos pormenores e aquela ideia, e há quem ache que se deva referir assim, que é o dizer que o diodo que é controlado em tensão, no sentido de que quando a tensão passa por zero, como vimos, ele entra em condução, mas a questão é que depois, de facto, a saída de condução é determinada pela corrente e não pela tensão. Não é? Ou seja, vocês não podem dizer, deixa-me apagar isto, olhando aqui para esta sinusoide, eu por acaso não indiquei, mas esta sinusoide que está aqui por baixo, a vermelha é a tensão da entrada, não é? Sei lá, pegando aqui num determinado instante, este aqui, em que a tensão da entrada já é negativa, poderíamos ser levados a pensar de que, muito bem, então se neste instante a tensão da entrada já é negativa, o diodo já está inversamente polarizado e então já não está a conduzir. Ora, não é verdade, ok? Porque neste instante ainda há corrente. E se há corrente, o diodo tem que estar a conduzir, não há volta a dar, ok? Se há corrente, não é? A corrente anda aqui a circular nesta malha, portanto o diodo tem que estar a conduzir, ok? Portanto, apesar da tensão de entrada já ser negativa, e a tensão de entrada, e a tensão de saída está a acompanhar a tensão de entrada porque o diodo está a conduzir e, portanto, sendo ideal circuito fechado, o VO é igual a VS, ok? Portanto, quer a tensão de saída, quer a tensão de entrada já são negativas, o diodo está a conduzir e, portanto, está diretamente polarizado. Só que quando ele sai de condução aqui, é que fica inversamente polarizado. Okay? Por isso é que conhecer como a corrente evolui é fundamental para percebermos o comportamento genérico do circuito. Okay? E, portanto, é mais uma vez o facto de haver então corrente, não é? que a tensão de saída agora não é uma meia onda perfeita, digamos assim. Há aqui uma fase em que ela já está a assumir valores negativos, consequência do diodo conduzir mais tempo. Okay? O diodo sem condução não há corrente e, portanto, a tensão de saída vem para zero. Okay?
Depois, justificando um pouco melhor o porquê que há corrente durante mais tempo. Pronto, claramente, então, é aqui o efeito da bobina, que armazenou energia numa primeira fase do circuito, sim, numa primeira fase aqui de funcionamento. E qual é esse intervalo em que armazenou energia, em que carregou? É desde o instante que começa a haver corrente até a ser atingido o valor máximo de corrente. Okay? Portanto, neste intervalo, a bobina carregou. Okay? A partir do momento em que atingiu o máximo a corrente e começa a diminuir, a bobina já está a descarregar. Portanto, está a devolver energia ao circuito. Okay? Mais uma vez, acho que já referi, não é incorreto dizer que agora a bobina está a fornecer corrente ao circuito. A corrente existe sempre. Há uma fase que está a aumentar, há uma fase que está a diminuir, mas só há uma corrente, portanto não há aqui a bobina a dar mais corrente ao circuito, a dar menos, isso não existe. Mas claramente está a devolver energia e isso tem consequências ao nível da forma como a corrente e as tensões evoluem, ok? E por isso, tentando aqui explicar melhor porque é que, e neste processo de descarga, isso faz com que a corrente exista durante mais tempo, é porque, por um lado, no fundo pela lei das malhas, o VO é sempre a soma de VL com VR, ok? E o VO que está a acompanhar a tensão de entrada, apesar de variar sinusoidalmente, o VO é imposto pela fonte, ok? Portanto, se o VO num determinado instante vale este valor, ok? Eu hei de ter uma determinada queda de tensão em VL, hei de ter uma determinada queda de tensão em VR, mas a soma garantidamente tem que dar este valor. Ok? Portanto, no fundo, o VO é imposto pela tensão de entrada e depois, em função de como a corrente varia, é que vão aparecer determinadas quedas de tensão em VL e VR. Ok? Só que o que é que acontece? A partir então deste instante em que a bobina começa a descarregar, aparece aos terminais da bobina uma tensão negativa. Este VL é negativo, aliás, conforme também está aqui representado, não é? O VL. Durante o processo de descarga, a tensão VL é negativa. Então, isto, mais uma vez, eu devia ter feito aquela introdução sobre bobinas e condensadores, mas mais dei ênfase à bobina por causa destas situações, não é? Lembram-se desta expressão? Corrente a diminuir, ok? Derivada negativa, portanto VL negativo. Ok? Ora, e portanto o que é que está aqui a acontecer? Se eu tenho VO igual a VL mais VR, o VO está imposto pela fonte, o VL é negativo, e portanto isto obriga o VR, no fundo, a aumentar, tomando como referência o caso puramente resistivo. Ou seja, mais uma vez, o VR, no caso puramente resistivo, neste instante seria zero. Não é? Porque no caso puramente resistivo, a corrente anulava-se aqui, portanto, VR também se anulava aqui. Portanto, no caso puramente resistivo, o VR assumia este valor, né? Zero. Mas, portanto, no caso indutivo, o VR agora é diferente de zero e positivo. Porquê? Porque o VL é negativo. Não é? Reparem que esta diferença aqui é a mesma. Não é? Portanto, no fundo, isto para tentar realçar desta forma, que é o facto da bobina estar a descarregar, que faz com que o VR seja maior e pela lei de Ohm a corrente seja maior e, portanto, exista durante mais tempo. Ok? É claro que depois, no instante em que se anula, se conduz mais, se conduz menos, não é? Depois já é uma interação entre
entre os valores em concreto do L, do R, todas as condições do circuito. Okay? Mas que claramente a corrente vai se anular depois de π, isso é certo, se a carga for indutiva. Okay? Pronto. A partir daqui, basicamente agora é a parte matemática da questão, mas antes de passarmos para aí, não sei se ficou clara esta análise. Penso que sim. Ora bem, pronto, então o que se faz a seguir, ou vou dizer antes de outra maneira, interessa então para perceber se o comportamento é este que está aqui representado, se porventura a corrente se anulava mais tarde, etc. Portanto, é fundamental sabermos qual é o instante em que a corrente se anula, porque é isso que define o intervalo em que o diodo conduz, né, que está aqui representado por este gama em termos angulares. Okay? Quanto tempo, ou qual o ângulo correspondente ao tempo de condução. Ora, a resposta a isto só fazendo o cálculo analiticamente, okay? E determinando este zero, para além, o zero da corrente, para além do primeiro, okay? Determinar o seguinte. Como vamos ver, há mais zeros, mas este é o que nos interessa. Okay? E então, nesta abordagem que se faz a seguir, faz-se uma generalização para cobrir não só este caso em que tem um diodo, mas também, no fundo, o mesmo circuito, mas com tiristos. Depois, como há o efeito do ângulo de disparo, que é, portanto, a variável de controlo associada ao tiristor, como depois iremos ver, mas uma vez em condução, seja diodo, seja tiristor, a equação que descreve o comportamento da corrente é o mesmo. Não é? E por isso é que aqui se usa esta representação aqui com um interruptor. Não é? Se este interruptor estiver fechado e simbolizar que está um diodo a conduzir ou que está um tiristor a conduzir, matematicamente o circuito é o mesmo. Ok? E portanto é que se apresenta o circuito assim para cobrir essas duas situações. E por outro lado, considera-se também que a carga pode ser indutiva, mas também com uma componente de uma força eletromotriz. Okay? Portanto, uma carga RLE genericamente. Pronto, então neste contexto, nós vamos tentar chegar a uma expressão, não é, que me representa a forma como a corrente varia. Okay? Genericamente está aqui representado, portanto, a carga indutiva, temos a corrente em atraso relativamente à tensão. Em função do instante em que este interruptor fecha, hei de ter aqui esse ângulo que representa esse atraso no fecho daquele interruptor, ok? Pronto, e formula-se o problema, podia-se formular de uma outra maneira, mas neste caso está formulado desta maneira, no fundo, considerando que as condições iniciais correspondem a este instante aqui assim. Portanto, o t igual a zero não está aqui como habitualmente se faz, mas podia-se fazer, mas está aqui, no instante em que começa a haver corrente. Ok? E portanto as condições iniciais são estas, ok? Em t igual a zero, não há corrente, mas entretanto a tensão já tem aqui um valor por causa do atraso da corrente, ou se quiserem, do adiante da corrente, ok? E por isso é que, deixa-me só arrastar aqui esta janela, e por isso é que se diz que, isto por acaso aqui, ok. Portanto, em zero, já temos aqui um valor de tensão
diferente de 0, não é? Por causa deste atraso alfa, ok? E ao contrário, se eu fizer aqui t igual a 0, ou se fizer, em termos angulares, se fizer ômega t igual a 0, já tenho um valor correspondente a seno de alfa. Okay? Pronto, a menos disto, o que é que acontece? Aplicamos aqui a lei das malhas, não é? Que diz que, havendo corrente, isto indutor estando fechado, não é? A soma das quedas de tensão é igual a 0. Ou VI é igual à soma destas quedas de tensão por aqui fora. Resulta, deixa-me arrastar outra vez esta janela, que não gosto aqui. Resulta então nesta expressão, não é? Tensão de entrada igual ao E igual ou mais VL mais VR, ok? E o que nós queremos é resolver isto em ordem à variável corrente, ok? Esta equação, tendo em conta que a corrente aparece neste termo, mas também nesta derivada, isto faz esta equação uma equação diferencial, ok? Que se resolve pelos métodos que temos ao nosso dispor, mas como acho que já comentamos na aula anterior, creio eu, não é relevante saber como resolver aquela equação. Porque de facto o processo não é propriamente fácil. Mas já por isso é que eu vos dou a solução pronta a vocês utilizarem, okay? Que é a que está nesta lista de exercícios. Esta equação é exatamente esta que estamos aqui a abordar. Okay? E aqui bem, temos aqui a solução, neste caso expressa em termos temporais, ou sabendo que θ é igual a ômega t, e não é ômega, é a velocidade angular, 2πf, podemos alternativamente estudar a função em ordem ao ângulo e usando o Sistema Internacional de Unidades, em particular em radianos. Okay? Portanto, a minha sugestão é que trabalhem sempre com esta expressão e em radianos, okay? Porque as ferramentas que tipicamente usamos trabalham com o Sistema Internacional de Unidades, ok? Portanto, convém trabalhar sempre aqui em radianos. Esta expressão pronto, tem este aspecto que não é propriamente agradável, mas há aqui uma série de parâmetros que são conhecidos. Portanto, num determinado problema temos que saber quanto é que é o L, o E, o L, o R, etc, etc. Portanto, apesar disso, tudo isto é conhecido. E nesta expressão temos, portanto, aqui a nossa incógnita. Aparece aqui neste termo e aparece aqui. Okay? Portanto, a menos disto, o que é que nós temos daqui de alguns parâmetros, de alguns coeficientes? Temos aqui, aparece aqui esta função sinusoidal e aparece aqui este termo exponencial que multiplica aqui por outro termo sinusoidal. Okay? Pronto, isto faz com que, em particular, o facto de haver aqui este termo exponencial faz com que nesta expressão haja uma parte que está associada a um regime transitório e outro que está associado a um regime permanente. Mas eu vou já mostrar o gráfico desta função para salientar aqui alguns aspectos e já volto a focar isto. Portanto, em jeito de conclusão, esta é a expressão que traduz esta variação corrente numa carga indutiva. E, portanto, o nosso objetivo, ou o nosso interesse é usar aquela expressão para saber, ok, quanto é que vale este tempo, ou quanto é que vale este ângulo,
que corresponde ao intervalo de tempo em que o diodo conduz. Porque vamos agora usar isto aplicado a este nosso circuito com o diodo. Okay? Então o que temos que fazer é pegar nesta expressão, não é? E achar este zero, mas, como disse há pouco, esta função tem infinitos zeros. Tem o primeiro, tem o segundo, que é este que é o que nos interessa, mas tem mais, como vamos ver. Okay? Mas então é isso, não é? Pegamos nesta equação, igualamos a zero. E queremos saber qual o valor do ângulo, no fundo, que anula esta expressão, mas então há vários valores que anulam essa expressão. Para isso, para fazer isso, então temos que usar aqui algumas ferramentas computacionais, uma calculadora ou algum software que permita fazer isso, com a particularidade de que esta nossa função, vou passar para aqui, esta nossa função não tem uma solução explícita. Portanto, eu não posso chegar aqui e tentar escrever θ igual a qualquer coisa. Não conseguimos fazer isso, dada a complexidade da equação. Portanto, isto implica que para achar os zeros, para achar as raízes, temos que usar aqui um método numérico para resolver este tipo de equações. Okay? E isto faz com que nem todas as calculadoras, nem todos os programas tenham a capacidade de fazer este tipo de cálculo. Okay? Eu vou-vos dar aqui 2 exemplos em que conseguimos fazer isso, mas e há dezenas, e então agora online, há dezenas de aplicações ou de sites, ou o que for, que permitem fazer muitas coisas, mas podem não permitir fazer isto. Já agora, uma das aplicações online que eu até uso bastante, e já vi muitos de vocês a usar também nas aulas, que é o Symbol Lab, e que, por exemplo, para o cálculo de integrais, etc., permite fazer isso facilmente, mas este Symbol Lab é um exemplo de uma aplicação que, por exemplo, não consegue fazer isto. Okay? Portanto, este era um primeiro alerta que vos queria dar, perceberem que é preciso aqui usar a ferramenta adequada para este objetivo em particular. Okay? E eu então passava aqui a mostrar-vos essas duas hipóteses de fazer o cálculo. Vou mostrar uma online e outra sem ser online. Online, estamos a falar também de um site relativamente conhecido, que é o da Wolfram. Tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que basta pôr aqui a equação, okay, que ele automaticamente nos mostra a função, depois podemos aqui brincar com os eixos, etc. Mas depois logo a seguir as soluções. Neste caso as várias raízes. E, portanto, estão a ver, temos aqui infinitas raízes. A primeira, x igual a 0, e depois a segunda, que é então a que nos interessa. Okay? Sendo que a vantagem é que, então, por um lado, como estão a ver, é extremamente simples e rápido. A desvantagem é que eu não consigo aqui fazer, pelo menos nesta, eu presumo que isto tenha uma versão completa, se tiver um registro, eventualmente pago, mas nesta versão de livre acesso, que eu saiba, não há forma de fazer aqui algum tipo de script ou de definir variáveis, e portanto isto implica pôr aqui a expressão na sua forma mais simplificada. Portanto, conforme vocês conseguem ver aqui, aparece a tal função exponencial, os 2 senos, mas os coeficientes já estão simplificados. Okay? Portanto, obriga a fazer essa simplificação. Não é? Calcular isto, não é? Calcular isto, ok?
e pôr ali no site a expressão já completamente simplificada. Okay? Diria que as desvantagens, mas é então uma hipótese que podem usar. A outra hipótese é aquela que eu sugeri já também várias vezes e que está no Moodle, que é o Spec Mathematics. É lá junto do ficheiro de instalação, um ficheiro exemplo. Não é online, mas também é uma aplicação extremamente leve e que tem a vantagem de aqui sim podemos definir previamente um conjunto de variáveis. Não é? E depois, para além de fazer integração, etc., podem aqui também fazer tudo, integrais definidos, por aí fora, mas esta é uma aplicação que permite achar as raízes deste tipo de funções. Portanto, se repararem, eu aqui estou a definir ali a minha função. Posso-vos aqui mostrar o gráfico. Temos isto. Reparem, aqui pode não ser assim muito pronunciado, mas isto é aquela primeira parte com aquele efeito exponencial. Portanto, isto não é estritamente uma sinusoide, ok? O primeiro zero tem aqui uma determinada evolução, nós queremos saber, procurar, encontrar este segundo zero. É? Mas depois há mais. Olha aqui se representar um intervalo maior. Vemos que, por um lado, temos, então, infinitos zeros. A função tem infinitas raízes. E aqui penso que até se percebe melhor que, tirando aqui este transitório inicial, em que isto é o efeito daquele termo exponencial, mas depois aquele termo exponencial vai diminuindo de importância, de peso, e fica só o termo sinusoidal. Ou seja, isto ao fim do primeiro ciclo, este termo aqui desaparece. E fica só aqui uma sinusoide. Okay? Por isso é que, quando vocês têm este circuito que nós estamos aqui a considerar, este circuito, se não tivermos o diodo, se o diodo não existir, isto estiver sempre fechado, não é? Sempre, tem uma fonte sinusoidal a alimentar uma carga indutiva. E, portanto, caímos naquela situação em que tenho tensão puramente sinusoidal, corrente puramente sinusoidal, mas com o desfazamento pelo facto da carga ser indutiva. Que é exatamente aquilo que vocês observam aqui, se excluirmos este regime inicial na corrente. Não é? A corrente passou a ter um comportamento puramente sinusoidal, tal como a tensão. Ok? Pronto, mas esta parte para este nosso circuito com o diodo não nos interessa, não é? Eu só quero saber quanto é que vale este zero aqui. Mas isso ainda não mostrei como fazemos isso. Então, aqui no software, temos depois esta função fnsolve, que tem 3 parâmetros. O primeiro, onde colocamos a função, que já defini lá em cima. Ponho aqui novamente. O argumento, a variável independente, neste caso chama-lhe θ. E depois um terceiro parâmetro que temos sempre que colocar neste tipo de métodos, seja um ponto, seja um intervalo em que nós saibamos que, com algum grau de certeza, que os zeros pertencem a esse intervalo, ou então se definirmos um ponto, que é o que estamos aqui a fazer, um ponto que nós tenhamos alguma certeza que esteja relativamente próximo dessa raiz. Okay? Aqui no caso do diodo, isso não é propriamente difícil de fazer. Porquê? Porque nós sabemos, mais uma vez tomando como referência o caso puramente resistivo, nós sabemos que no mínimo a corrente anula-se em π.
Não, e com o atraso há de se anular depois. E, portanto, nesta perspectiva é bastante razoável definir que um ponto próximo da raiz, que é π. Ok? Por isso é que aqui eu coloquei 3, podia ter posto exatamente π, mas... Ok? Tenho aqui 3. E o resultado é este que está aqui a aparecer em baixo. Portanto, isto em radianos, ok? Este é então o tal segundo zero que nós procuramos, 4,06 radianos. Ok? Que faz sentido porque é um pouco depois de π. Reparem que se eu quiser, se por algum motivo, isto é mesmo só ilustrativo agora, se eu quisesse saber quanto é que vale este zero aqui, ok? Que está entre 12 e 14. Se eu pusesse ali tipo 14, já obteria então outra solução, não é? Já tem 13,46, o que aqui pelo gráfico faz sentido. Portanto, isto também é um aspecto importante que se calhar muitos de vocês não tinham esta consciência, que é então utilizar este tipo de métodos obriga-nos a, no fundo, a definir este ponto a partir do qual o método numérico começa, no fundo, começa a fazer a pesquisa do zero. Pronto, e era exatamente isto que eu vos queria mostrar já hoje, não só por causa destas situações aparecerem naquela lista de exercícios, como também vão ter que usar isto no trabalho 1, que brevemente alguns de vocês já vão começar, e portanto não queria atrasar, no fundo, esta explicação. E pronto, meus caros, chegamos à hora. Não sei se... Oh, professor, só uma pergunta. Por exemplo, estes exercícios que estão nesse caderno vão sair, portanto, eu presumo que saiam em exame, não faço ideia, ainda não vi exames passados, mas a sair é suposto nós conseguimos também arranjar, portanto, um método para resolver isto? Não vão sair exatamente conforme se apresenta neste caderno de exercícios, pela simples razão de que vocês em exame não vão usar máquina de calcular. E, portanto, ok. não fazem efetivamente cálculo. E, portanto, tipicamente aquilo que eu vos peço são expressões, muitas baseadas em integrais, não é? E que vocês têm que me apresentar para calcular aquilo que eu peço aqui, a potência dissipada na carga, a potência, valores médios, têm que apresentar expressões, não chegam à fase de concretizar o cálculo. Ok, ok. É só a parte geral. Sim. Ok, muito obrigado. Nem sequer tem que decorar esta expressão, porque não tem interesse nenhum saber a expressão de cor. Tal como não tem interesse saber um determinado integral associado a uma determinada montagem. O que interessa é saber construí-lo em função das condições que vos são apresentadas. Né? Portanto, esta parte do cálculo só vai existir, só faz sentido, e acho que é relevante em contexto da aula. Exato, a parte prática, não é? Tá bem? Ok, muito obrigado. Mais questões? Muito bem, então vemo-nos quinta-feira. Fiquem bem. Até quinta. Até quinta, professor.